Nós convidamos o pastor Flávio aqui à frente. Eu gostaria de orar por ele nesse instante, pedindo a Deus misericórdia e direção para a reflexão desta noite ser feita na direção do Senhor Deus. Vamos orar. Deus e Pai, ilumina o teu servo, pastor Flávio Germano, que tu possa estar no seu falar, no seu olhar, no seu andar, no seu gesticular. Ó Pai, que a presença dele entre nós continue sendo essa bênção que está sendo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de Cristo, nosso Senhor, seja com cada um dos queridos aqui presentes. Amém. É uma alegria poder estar mais uma vez neste lugar e com esta responsabilidade tão grande que é a de conversar sobre Jesus de Nazaré. Mas antes, eu quero sim registrar o agradecimento sincero por esta oportunidade que Deus nos deu, a mim e a Édila, de estarmos aqui desde ontem. Tivemos a alegria de rever o pastor Paulo, sua esposa, os irmãos, de vê-los, conhecê-los. Tivemos a oportunidade ainda de desfrutar das agradabilíssimas presenças ontem do irmão Elias, Edilene e de Dona Maria da Paz. Não é? Um jantar muito agradável, jantar com conversa. E hoje um almoço igualmente muito agradável, almoço com conversa com Diana e Aníbal. Eles nos presentearam com esses momentos tão preciosos e nós os prezamos e externamos a vocês um agradecimento muito sincero por esses momentos tão agradáveis. Claro, nós vamos levar saudades de todos, mas estaremos sim, certamente orando pelo ministério desta igreja, orando pelos queridos, para que Deus possa conduzi-los em suas vidas pessoais e naturalmente conduzir também esta igreja em sua história como comunidade do Senhor. Quero dizer da minha alegria também em ouvir alguns hinos que ouvi hoje à noite e hoje pela manhã. Dizia Romildo da alegria de ouvir um hino que cantei tanto na minha adolescência, Ao Sentir. Hoje à noite ouvi um dos hinos para mim mais belos, um dos hinos corais mais belos que existem, Perdoado. Perdoado. E ainda cantamos de quebra, Ele não desiste de você, que é um cântico tão expressivo, que de algum modo comunica a verdade tão preciosa de que Deus nos busca, Deus nos procura. E essa é a singularidade da fé cristã. Nas religiões, de um modo geral, o homem procura a Deus, mas no cristianismo Deus se fez gente. Não é assim que a Escritura diz? E ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se, humilhou-se e assumiu a forma de servo, chegando até a morte e morte de cruz. Portanto, a fé cristã significa Deus em busca de cada um de nós. O Deus que conhecemos é o Deus que vem, que tabernacula, que habita conosco, que quer habitar, viver conosco. Mas este Deus, queridos, que é revelado por Cristo, nosso Senhor e Salvador, é aquele que costumo dizer, vem na hora, ou chega na hora em que ninguém quer chegar. Eu diria, às vezes nós estamos de um jeito que se as pessoas pudessem nos evitariam. Às vezes a gente está abusado e abusando, não é assim? Por melhores, por mais ternos que sejamos, parece-nos que às vezes nós estamos vivendo momentos assim.
Mas eu costumo dizer que quando todos estão saindo, Jesus quer entrar e quer chegar. E é sobre isso que quero falar-lhes nesta hora, sobre recomeçar, sobre esta graça tão preciosa que o Cristo que vem nos permite experimentar. Recomeçar. Minha esposa sabe que esta história de algum modo entrou, digamos assim, nos registros de nossos 30 anos de vida em comum. Ela tinha consigo, recebera de sua mãe, uma jarrinha muito bonita de porcelana. Uma porcelana suave, de pintura suave, muito bonita. Ela punha esta jarrinha sobre um carrinho de café. E esse carrinho de café ficava nas proximidades de um interruptor de nossa copa. O carrinho de café, com a máquina de café, minha esposa é uma apreciadora de café. Eu gosto também, mas ela mais que eu ainda. E lá a jarrinha ficava. Um dia, chegando eu, meio esbaforido, fui ligar o interruptor. Já sabem o que aconteceu, né? A minha mão, igualmente esbaforida, inadvertidamente tocou a tal jarrinha. E a porcelana foi ao chão. Espatifou-se a jarra. Quando olhei para aquela jarra de porcelana que estava na família há décadas, meu Deus, o que fazer? Primeira medida, lembrei-me da parábola da dracma perdida. Lembram-se que Jesus contou da mulher que pressurosamente foi varrer a casa para ver se achava? Então comecei a juntar os cacos, os pedaços da jarra. Reuni todos os que pude reunir. Coloquei-os sobre a mesa. E como certamente já o fizemos em outras ocasiões, eu creio vocês também, fui em busca daquela grande amiga, aquela cola bem forte. Fui em busca da cola e comecei a juntar os caquinhos, pedaço a pedaço. Fui colando, colando, colando. Quando estou no meio da colagem, ouço a chave na porta. Meu Deus! Mas não era ela estava fora, era minha filha. Minha filha entra, chega até onde eu estava, à mesa, com aquela atitude que tranquiliza quem quebrou a jarra que está há 50 anos na família. Pai, a jarra! E eu estava colando. Mas enfim, fiz tudo quanto pude. Um lado da jarra ficou praticamente inteiro, o outro espatifou-se. O que fiz? Colei até onde pude colar, coloquei a jarra de novo sobre o carrinho de café. Só que eu fui meio sagaz, não sei se é o lado jurídico, eu não sei. Eu coloquei virado para frente a parte da jarra que ficou inteira. Mas quando ela chegou, eu naturalmente não pude conter, me disse: querida, quebrei a jarra. Mas ela deu um abraço, ficou muito feliz. Não pela quebra da jarra, mas porque eu tive o cuidado de tentar recompor, restaurar. Depois do estrago, a gente tem mais aqui com
consertar, restaurar, recomeçar. Pois é exatamente esse o assunto de nossa conversa hoje. Porque eu creio que Jesus de Nazaré, que Deus nosso Pai, junta os nossos pedacinhos. Louvado seja o Senhor. Às vezes a gente está quebradinho como aquela jarra, nem mesmo com um lado inteiro. E aí chega o Cristo de Deus para juntar-nos os pedaços. É exatamente o retrato disso que vejo num texto que nem precisam ler agora, só ouvir. Um texto que trata de Pedro. Aqui novamente Jesus pergunta a Pedro. A pergunta é diferente daquela que temos considerado até agora, mas de certo modo a ela se liga. Jesus chega a Pedro e se dirige perguntando-lhe se Pedro o ama. Simão, filho de João, ou de Jonas, como dizem outras versões, tu me amas? Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus responde, então apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus de novo, apacenta as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de Jonas, ou João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse então, apacenta as minhas ovelhas, terceira vez. Em verdade te digo, palavras de Jesus, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, te prenderá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. João aqui de algum modo faz um registro acerca disso. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Esse discípulo era o próprio João, o evangelista. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? E quanto a João? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa a ti? Quanto a ti, segue-me. Quando leio este texto, no horizonte daquilo que já lhes disse, algumas verdades me vêm ao coração. Mas eu diria que a verdade primeira que encaminha todas as demais é que aqui está descrito o trajeto, ou aqui estão apontados os passos daquele ou daquela ou daqueles que de algum modo recomeçam, são restaurados, são transformados, são recuperados pela graça bendita de Jesus. O primeiro destes passos está relacionado à pergunta e à resposta inicial, mas a resposta de Pedro. Jesus pergunta, tu me amas mais do que estes? Há três possibilidades, queridos, de encararmos esta pergunta de Jesus. Primeira, Jesus teria perguntado, tu me amas mais do que os outros me amam? Segunda possibilidade, tu amas a mim mais do que amas aos outros? Terceira possibilidade, quando Jesus morreu e antes de Pedro apropriar-se da ressurreição, ele teve quebrado, espatifado como uma jarra os seus sonhos, voltou a ser o que era, vou pescar.
a Bíblia diz que Pedro voltou ao mar, deixou de ser um pescador de homens, voltou aos peixes, seus sonhos se despedaçaram. Naquele momento Jesus o encontra pescando, e é bem possível que estivessem ali em derredor dele peixes e os seus petrechos de pesca, e alguns dizem que Jesus talvez tivesse perguntado: Pedro, tu me amas mais do que isto, do que estes peixes ou estes petrechos? De fato, acho que a pergunta de Jesus deve ser entendida no primeiro sentido. Pedro sempre foi um homem muito cioso de si. Pedro se julgava singular. Pedro se afirmava como um homem praticamente inigualável. E há muitas expressões dessa, ou que justificam, ou que nos permitem pensar assim. Lembro-me, por exemplo, que em dado momento, quando Jesus conversava com os discípulos sobre a sua possível morte, Pedro se voltou para ele e disse: Senhor, ainda que todos te deixem, eu nunca te deixarei. Todo mundo pode errar, todo mundo pode te virar as costas, eu? Nunca. Numa outra oportunidade, essa é pior. Jesus conversa diretamente com Pedro, e Jesus disse a ele, João 13, para onde eu vou não poderás seguir-me. E Pedro disse: o quê? Para onde tu fores, eu te seguirei. Não importa onde será. É como se dissesse: o Senhor está errado. E Jesus lhe disse: olha, antes que o galo cante, tu me negarás. O que é que Pedro precisava redescobrir ou descobrir? Pedro precisava, naquela conversa com Jesus, descobrir a sua humanidade, a sua fragilidade, a sua interioridade, a sua realidade. E ele descobre. Porque o que vemos é um Pedro diferente. Tu me amas, Senhor, tu sabes que te amas. Tu me amas, Senhor, tu sabes que te amo. Terceira vez, tu me amas. E aquele Pedro tão impulsivo, efusivo: Senhor, tu sabes. Primeiro passo. Quando a gente quer recomeçar, fazer de novo, fazer diferente, trilhar aquele caminho que Deus quer que a gente trilhe, a gente precisa se descobrir como Pedro, como pequeno, como frágil, como humano. É a redescoberta da nossa condição de criatura, é a redescoberta da interioridade. Primeiro passo. Aqui não temos um Pedro que afirma o ego. Aqui temos um Pedro que afirma Jesus. Tu me amas, Senhor, tu o sabes. Aí o Senhor sabe de mim muito mais do que eu mesmo. É um Pedro que está em processo de recomeço, de restauração. Segundo passo. É interessante que Jesus pergunta a Pedro, e toda vez a resposta de Jesus a Pedro é: apacenta as minhas ovelhas. O que é que isso tem a ver com a pergunta? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Tu sabes, então apacenta os meus cordeiros. Alterna os verbos, mas a resposta é a mesma. Pedro, tu me amas? Senhor, então apacenta os meus cordeiros. Por que tudo isto? Parece-me que Jesus quer ensinar a nós, assim como fez a Pedro, que a nossa reestruturação espiritual não se satisfaz com palavras, é preciso atitudes. Pedro, se tu me amas mesmo, age. Se tu me amas mesmo, faz. Se tu me amas mesmo, decide. Se tu me amas mesmo,
vai além do que dizes. Pedro, se tu me amas mesmo, deixa os teus peixes e vem apacentar os meus cordeiros. Costumo eu dizer, queridos, que a vida verdadeiramente cristã não se satisfaz com substantivo, precisa de verbos. Deus não quer de nós apenas amor, Deus quer amar. Ou seja, Deus não quer que tenhamos amor, Deus quer que efetivamente amemos, ou amemos, perdão. Jesus certa vez disse: se as minhas palavras permanecerem em vós, vós permanecereis em mim, permanecei no meu amor. Portanto, o segundo passo nessa trajetória de recomeçar, de ser restaurado, de juntar os pedaços, de dizer: a partir de hoje minha vida vai ser diferente. Isso vale tanto para aquele que é cristão como para aquele que não é. Para aquele que é cristão, muitas vezes há tanta necessidade de recomeço. Mas é preciso saber que todo recomeço requer ir além das palavras. Requer entrega, como Jesus aqui levou Pedro a fazer. Terceiro passo. Esse para mim, talvez o mais grandioso. Quantas vezes Jesus perguntou a Pedro? Vou para a minha caminhada. Quantas vezes? Por que 3? Alguns estudiosos dizem: Pedro negou 3 vezes, Jesus queria lhe dar 3 chances de recomeçar, de reafirmar a sua fé. Não sei se é exatamente isso, mas uma coisa eu quero que vocês me digam, os que estão dormindo também. Ninguém está dormindo. Quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Jesus sabia o que estava no coração de Pedro? Sim ou não? E por que perguntou? Foi jogo de cena? Jesus já sabia, mas fez um jogo de cena? Nenhuma coisa nem outra. Permitam-me dizer-lhes que quando Jesus pergunta a gente, como perguntou a Pedro, não é porque Jesus precisa da resposta, é porque nós precisamos da resposta. Quando Jesus se volta para os discípulos em João 6 e diz: vocês não querem também ir embora? E Pedro diz: para quem iremos nós? Naquele momento se estrutura no coração de Pedro uma profunda consciência. Quando Pedro articula a resposta, ele se conscientiza de que não há outro para onde, nem outro para quem, só existe uma direção: Jesus. Aqui, quando Pedro responde 3 vezes, não é porque Jesus precisasse da resposta, é porque Pedro precisava da resposta. E precisava muito, naquele momento, estar renascendo um novo Pedro. Quando a gente quer recomeçar, quando a gente quer ser restaurado, transformado, certamente é preciso fazer como fez Pedro. Agora, no texto sagrado, há uma alternância de verbos. Me permitam entrar nesse quase preciosismo. Mas há 2 verbos que se alternam aqui. Um verbo que significa amor incondicional, na língua grega é agapau, e um verbo que significa gostar. É aquele amor que quer reciprocidade, filéu. Jesus usou sempre, nas 2 primeiras perguntas, o primeiro verbo. Então é como se Jesus dissesse assim: Pedro, tu me amas incondicionalmente? Aí Pedro respondia, isso é a interpretação de João. Pedro respondia: Senhor, tu sabes que gosto de ti. Usava o outro verbo, não o que Jesus usou. De novo Jesus pergunta:
Pedro, tu me amas incondicionalmente? Pedro de novo: Senhor, tu sabes que gosto de ti. Aí, terceira vez, e aí Pedro entristeceu-se. Jesus pergunta: Pedro, tu gostas de mim? Percebe que Jesus baixa o nível, no bom sentido. Jesus diz: tu gostas de mim? Aí Pedro entristeceu-se, porque Jesus lhe perguntara, terceira vez. Por que acham que Jesus perguntou 3 vezes também? Acho que há uma outra razão para isso. É porque Jesus não aceita respostas que não vêm do coração. Não funciona. Você aceita que alguém diga para você daqui para fora que ama você? Você se satisfaz com isso? Quem de nós se satisfaz com isso? A gente quer que venha a não ser quem não quer, quem quer se enganar. Mas se a gente não quer se enganar, a gente quer que venha do coração. Pedro estava numa crise, amados, e não se resolve crise com respostas prontas. As respostas têm que ser forjadas no âmago, na alma. Pedro, tu me amas. Quando a gente responde às perguntas, ao chamado de Jesus, a gente tem que fazer isso com a alma, com o coração. Oh meu Deus, como Deus quer restaurar a gente, como Deus quer juntar os nossos pedacinhos, como Deus quer transformar a gente. O salmista no Salmo 46, diante de um cenário em que tudo muda, tudo se abala, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu, oh coisa maravilhosa. O salmista, creio no Salmo 4, verso 8, diz uma das palavras mais lindas. Ele diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu me fazes habitar em segurança. Quantas vezes se pode deitar e não dormir? Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Mas há um quarto passo, e vou concluir. Eu creio que parte da conversa de Jesus com Pedro ocorre numa caminhada, os dois juntos pela praia. Eu imagino essa caminhada muito. E de uma maneira curiosa, João vinha perto. Não sei porque João veio perto, não sei porque João veio atrás, mas João via a conversa. Num dado momento da conversa, Pedro olha para trás e vê João. Quando Jesus fala sobre quem sabe o futuro de Pedro, a morte de Pedro, ele olha para trás e vê João que caminhava perto. Por que João caminhava perto? Eu não sei. Aí Pedro, ainda tinha aquele resquício do Pedro, olha para João e diz assim, vira para Jesus: Senhor, e com ele, o que vai acontecer? Por que acham que Pedro fez isso? Os comentaristas da Escritura levantam várias hipóteses. Uns dizem porque Pedro continuava muito curioso. Outros dizem porque Pedro estava preocupado com João, com o futuro dele. Outros dizem não, é porque João foi o único homem que não deixou Jesus em momento algum. Diante da cruz só há mulheres. Olha que coisa. E um homem, quem foi? João. Então é como se Pedro dissesse assim: eu vou colar em João, porque João está sempre no lugar certo, na hora certa. Eu quero saber onde ele vai estar e o que vai acontecer com ele, porque eu vou estar junto e não vou mais errar. Bem, não sabemos exatamente porquê, mas o fato é que quando
Pedro pergunta a Jesus: e o que vai acontecer com ele? Jesus olha para ele e diz assim: se eu quiser que ele não morra, o que é que você, Pedro, tem a ver com isso? Sabe o que Jesus quis dizer? Pedro, cada um tem sua própria vida. Quanta gente se vive ou morre vivendo, se comparando, querendo viver a vida de outros. Por que fulano se realizou? Por que fulano fez isso? Por que fulano tem aquilo? Por que fulano construiu isso? Cada um tem sua própria história. Nós não podemos pautar a nossa vida por ninguém. E Jesus disse isso. Pedro, segue-me. O referencial sou eu. Esquece os outros. Quantos maridos já seguiram suas esposas? Vocês vão pensar que eu estou dizendo uma coisa que eu não estou dizendo. Eu já segui minha esposa. Mas deixa eu explicar, que está sendo gravado. Um dia nós fomos em 2 carros para o acampamento da igreja. Terminado o acampamento, voltamos em 2 carros. Ela no carro da frente e eu no carro de trás. O que é que eu estava fazendo? Seguindo-a. Jesus disse que nós somos chamados para segui-lo. Isso tem muitas implicações. Quer dizer que ele dita o ritmo da nossa viagem da vida. E lá ia minha esposa, cautelosa como sempre, né, Diana? Cautelosa como sempre. Eu doido para ir mais rápido, né? Doido para ir mais rápido, mas ela e eu devagarzinho. Ia passar um carro, não dava, ela voltava. Eu voltava. Mas adiante, não me lembro se ela, por alguma razão, ela parou num posto onde habitualmente paramos para comprar pão, essas coisas que as senhoras não gostam de comprar, padarias. Ela parou, eu parei. Depois ela saiu, eu. Quando a gente segue, quem dita o ritmo da caminhada é quem vai à frente. Quando a gente segue Jesus, é Ele que dá o ritmo, o tempo e o tom da nossa vida. Bendito seja Deus. Por isso que Jesus não nos chamou simplesmente para sermos crentes, Ele chamou-nos para sermos seguidores. Ele vai à frente, a gente vai nos seus passos. Ele não disse a Pedro: Pedro, seja crente. Pedro, mude. Ele disse: Pedro, segue-me. Segue-me. Ser cristão é sintonizar o ritmo da história da nossa vida com Jesus de Nazaré. Onde Jesus pararia, a gente tem que parar. Para onde Jesus não iria, a gente não pode ir. De onde Jesus correria, a gente deve correr. E por onde Jesus passaria, a gente deve passar. Pedro, segue-me. Logo mais, vamos embora. Podemos esquecer tudo que ouvimos, ou podemos decidir começar de novo, ou começar pela primeira vez, redescobrindo quem somos, como Pedro, entendendo que a vida cristã requer entrega, segundo passo, entendendo que o Cristo quer de nós respostas, compromissos que nasçam do coração,
E mais que tudo, entendendo que ser cristão é ser um seguidor de Jesus de Nazaré. Não é absorver um acervo doutrinário, um conjunto de doutrina. Existe um autor que diz assim: nós precisamos de menos cursos e mais percursos. Ser cristão é seguir os passos de Jesus de Nazaré. Há um risco. E eu vou terminar com essa historinha que nos comunica deste risco. Um rabino conversava com um equilibrista. Um equilibrista daqueles que se equilibram numa corda bamba. Quando o equilibrista termina sua apresentação, o rabino se dirige a ele e diz assim: qual é o segredo para conseguir equilibrar-se? Para onde você acha que se deve olhar para encontrar equilíbrio? Pergunta o equilibrista ao rabino. Vejam, o rabino pergunta: qual é o segredo para equilibrar-se? Aí o equilibrista pergunta ao rabino: para onde você acha que se deve olhar para encontrar equilíbrio? Responde o rabino: com certeza não é nem para o chão, nem para a corda. Correto, concordou o equilibrista. Devemos olhar sempre para o poste no final da corda. E qual é o momento mais perigoso? Perguntou o equilibrista ao rabino. O rabino respondeu: o momento mais perigoso é aquele em que a gente dá a volta, porque nesse momento a gente perde o poste de vista. É o momento da virada. Na hora de voltar pela corda, a gente perde de vista o referencial. É isso que não pode acontecer. Minha esposa, conversando comigo sobre esse texto, diz: mas Pedro teve uma oportunidade maravilhosa. Está ele e Jesus conversando sobre a vida dele, e ele vai perguntar sobre a vida de João. Ele perde o referencial de vista. Nós não podemos perder. É preciso manter os olhos fitos naquele que é o nosso referencial, Jesus de Nazaré. Tudo muda, tudo pode mudar, tudo pode variar. Jesus estará sempre diante dos nossos olhos. Amados, vamos recomeçar? Vamos começar de novo? Eu colei a jarra, mas Deus não cola a gente, Deus refaz a gente. Louvado seja Deus. Deus refaz a gente. Deus refaz a gente. Deus não faz remendo na nossa vida, Deus transforma a nossa vida. Deus não melhora a nossa vida, Deus muda a nossa vida. Que os nossos corações estejam abertos a esse agir do Espírito de Deus, que não desiste de nós. Certamente Pedro estava esquecido de muitos, lá naquela praia distante do mar da Galiléia, com os seus sonhos despedaçados. Quem sabe vivendo novo insucesso, tendo tentado pescar sem pegar mais nada. Jesus foi lá. Lembro-me dos discípulos de Emaús voltando, tão tristes, acabrunhados. Jesus provoca, Jesus quer que eles falem, derramem seus corações, é a terapia de Jesus. Falem, o que é que está acontecendo com vocês? Eles começam a falar, e tu não sabes o que aconteceu, e Jesus começa
a tocá-los, e depois eles dizem: tu nem percebestes, um para o outro, não percebestes, que enquanto ele falava os nossos corações ardiam. E quando eu leio esse texto eu digo: ah, meu Deus, faz o coração da gente arder de novo, Pai. Jesus é aquele que nos acompanha no caminho dos sonhos, muitas vezes perdidos, e é aquele que foi lá em busca de Pedro, porque ele não desiste da gente. A gente cantou isso, cadê Romildo? Esta verdade tão preciosa. Posso convidá-los para cantarmos mais uma vez? E eu vou fazer um pedido a você, no seu lugarzinho, onde você está. Diga assim: Senhor, hoje dá-me a graça de começar de novo. Talvez você precise recomeçar a sua vida relacional, seu casamento, seu namoro, seu noivado, a vida com seu pai, com sua mãe, com seu irmão. Talvez você precise começar uma vida nova com Jesus. Talvez você tenha deixado, esteja distante. Pois eu quero te dizer que Jesus te chama para a praia. Que Jesus vai à sua praia caminhar com você. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Vamos fazer deste cântico nossa oração. Jesus conhece. O toque vai ser suave interior também. e a gente vai fazer deste canto nossa oração. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Eu quero fazer uma pergunta enquanto o instrumento continua tocando. Existe alguma coisa que hoje você quer recomeçar? Você diz: hoje eu quero começar de novo como um servo fiel ao Senhor. Eu sei que eu errei, mas eu quero recomeçar isto hoje. Você quer fazer esse compromisso? Eu não costumo fazer isso, não. Aliás, faz muitos anos que eu não faço isso. Mas se você quer recomeçar mesmo seu compromisso com Jesus hoje, fica de pé onde você está. Tenha esse arrojo de coragem. Fica de pé onde você está, em nome de Jesus. Se você diz assim: eu quero recomeçar hoje uma vida muito séria, muito sincera com Jesus, eu vou pedir que todos nós estejamos orando, de cabeças curvadas. E se você quiser, no seu lugar, fique de pé, como se fosse um gesto concreto, dizendo: eu quero recomeçar hoje. Só eu verei. Alguém que quer tomar essa decisão, no nome de Jesus,